Programa Superação. Oferecimento Elring Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Sindicato dos Metalúrgicos. Garantia de cidadania. E Honda Versa. Olá, está no ar mais um programa Superação, o nosso canal para discutirmos questões a respeito de acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. Já estamos aqui na cidade de Campinas, em frente à casa da Dona Hilda. Aliás, da Hilda, ela não gosta que a chame de Dona. E vamos adentrar agora para a gente bater um papo e ela explicar para a gente a sua história de superação, contar um pouco da sua história de vida e falar para a gente como ela venceu as barreiras que a sociedade impôs a ela ao longo da sua história. É o programa Superação que já começou. Ela é uma pessoa maravilhosa, é boa. Para mim ela é um exemplo. Se tiver que chamar atenção eu chamo e ela é a mesma coisa comigo. Quando a gente tá meia, ela também levanta o astral da gente. Com sonhos, com vontades, sempre cheia de projetos. Ela é mais perfeita do que a gente. Para mim sempre foi uma pessoa assim muito normal. Bom, já estamos aqui na residência da Hilda para conversarmos um pouquinho com ela e ela nos contar essa história de superação, esse exemplo de vida que é a pessoa da Hilda. Hilda, obrigado por nos receber aqui na tua casa e contar para a gente um pouco da sua história de vida e um pouco do trabalho que você desenvolve aqui na cidade de Campinas. Aliás, não só na cidade de Campinas, né, em toda a nossa sociedade. Boa tarde, André. Eu é que quero agradecer a oportunidade que você está dando para eu falar um pouquinho, né, de coisas que são tão importantes para tanta gente e principalmente para pessoas com deficiência. Bom, eu sou piracicabana também e nasci lá em Piracicaba. Eu tenho 56 anos e eu tive uma infância muito feliz, dividida entre tratamentos clínicos e também muito contato com a natureza, com outras crianças, sempre entrosada. A minha deficiência se chama artrogripose. A artrogripose é uma doença que ataca o feto. Ela não é hereditária. Ninguém sabe, na verdade, qual é a causa. Desconfia-se que seja alguma infecção que a mãe contrai e não percebe. De qualquer maneira, ela pode até ser hereditária também, né? Mas no geral é devido provavelmente a essa infecção. Uma coisa que a gente incentiva muito no Superação, a todos que acompanham o nosso programa, é a importância da atividade física, a importância da fisioterapia. No teu caso, especificamente, ele não tem essa função tão necessária da fisioterapia. Mas eu gostaria que você enfatizasse que, por mais que de repente não seja tão necessária a fisioterapia para a questão muscular, você tem que ter todos os cuidados quanto à tua saúde, os órgãos internos do teu corpo, os cuidados gerais com a tua saúde, não é? Eu acho que isso não é só uma pessoa com deficiência que tem que ter. Todo mundo tem que se cuidar, sabe? No meu caso, a questão da fisioterapia, ela não adiantaria para eu adquirir um movimento que eu não tenho, sabe? É isso que eu quero deixar claro. Mas toda atividade física, qualquer que seja, é super importante para a gente manter o que a gente já ganhou e o que a gente conseguiu desenvolver. É muito importante, né? E eu faço isso através de outras atividades, não necessariamente uma fisioterapia, mas eu mantenho uma atividade física, por exemplo, digitar, andar, mesmo aqui dentro, né? Fazer várias outras coisas para eu manter, né? Senão a gente enferruja. Agora, todas as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, elas têm que realmente primar pela saúde, porque é o que a gente conta. Nós temos que ter saúde. Eu tive o privilégio de me criar numa fazenda.
Quanto aos órgãos internos, é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que muita gente também faz confusão. Uma deficiência física não significa comprometimento de órgãos internos. Uma pessoa pode ter uma deficiência física e ela pode ter os órgãos perfeitos. No meu caso, por exemplo, é o que acontece. Eu tenho coração normal, pulmão no tamanho normal, tudo normal dentro de mim, tá? É a parte óssea e muscular que foi comprometida, né? A parte óssea que foi deformada e a muscular que foi comprometida. Uma pessoa que tem uma deficiência visual ou auditiva, ou mesmo a pessoa que tem a deficiência intelectual, ela não tem nada a ver com os órgãos internos dela, a não ser que ela tenha uma síndrome ou ela tenha algum quadro específico, né? Existem quadros de deficiências específicos onde existe o comprometimento também de coração, de pulmão, de baço, sei lá do quê. Então, isso que eu quero deixar bem claro para as pessoas. Sim. E aí a grande questão, por isso que a gente tem tanto problema quando a gente fala de sexualidade e deficiência. Porque as pessoas, no geral, elas generalizam a deficiência para outras áreas, para outros órgãos do corpo da gente. A nossa sociedade, ela, além de existir realmente muito preconceito ainda, ela desconhece muita coisa. Então, acontecem inúmeros casos do deficiente físico, ele está andando na rua com uma pessoa ao lado e chega uma terceira pessoa para conversar, a pessoa não se dirige diretamente ao cadeirante, ela se dirige à pessoa que está do lado, como se o cadeirante não pudesse falar. Ela encontra um cego e fala alto na orelha dele como se ele fosse surdo, né? Então, a nossa sociedade ela precisa se conscientizar, ela precisa se informar quanto a essas questões. Claro, André. Você sabe por que acontece isso que você falou, das pessoas confundirem cego com surdo, pessoa com deficiência não pode falar? É uma coisa que se chama efeito de halo, tá? Efeito de halo é quando você tem uma característica marcante e essa característica é generalizada para todo o resto seu, da sua vida, de você como um todo. Isso acontece com outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa obesa, o gordo, né? Olha para o gordo e já acha que ele é desengonçado, ele vai pisar no pé, ele também é meio bobão, o gordo é meio bobão. Por quê? Porque é a gordura que tá mais à vista, entendeu? Então, aquilo que é como é que se diz, uma desvantagem na pessoa, ela é transferida para todo o resto, para todas as outras áreas de vida da pessoa. Quem não tem preparação, quem não tem uma conscientização, quem não tem uma atitude adequada, comete esse erro, generaliza totalmente. Isso acontece muito comigo, mas eu já preparo, principalmente as minhas cuidadoras, elas já estão preparadas quando isso acontece. Quando a gente sai e eu vou fazer um crediário, ou em algum lugar pedir alguma informação, elas já estão sabendo como é que é para elas agirem. Então a pessoa vira e fala assim, como que é o nome dela? Aí ela vira para mim e fala assim, está perguntando o seu nome. Fala para ela que o meu nome é Hilda Maria Luísa. Aí ela vira, ela mandou dizer que o nome dela é Hilda Maria Luísa. Sabe? Aproveita para tirar, pois a pessoa continua. Qual que é o endereço dela? Daí até cair a ficha e a gente continua na brincadeira. Acabam olhando para a gente achando que ela não pode responder, né? E eu falei, não, mas ela pode falar, ela só tem a deficiência, né? Falar, ela pode. Ela precisa de sair, a gente sai, e as pessoas pensam que ela pega, né? Que ela, sabe assim, tipo assim, eu vou te dar um copo. Ou ela está no hospital internada, vai dar uma inalação, dá o copinho da inalação para ela segurar. Eu olho assim,
ela não segura, né? E aí que a gente entra nesse trabalho que você desenvolve no teu dia a dia, esse trabalho de conscientização, de inserção das pessoas dentro do mercado de trabalho, enfim, inserção das pessoas dentro da nossa sociedade, o convívio dessas pessoas, a própria questão de se trabalhar a sexualidade da pessoa com deficiência. Gostaria que você colocasse para o pessoal que acompanha o Superação, tanto através da TV como pela internet, como é que é esse trabalho, como é que você desenvolve esse trabalho de conscientização da nossa sociedade, trabalhando não só a questão da falta de informação, como também o preconceito. Uma das estratégias que eu uso nas minhas aulas, nos cursos que eu dou, nas consultorias, o que eu faço? Eu pego uma pessoa que acha que não tem deficiência nenhuma e eu coloco ela numa situação em que ela vai viver alguma coisa, ela vai viver alguma deficiência. Aí ela vai ver. Quanto à questão da sexualidade, como você falou, eu descobri essa questão quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos. Que como toda boa adolescente brasileira com deficiência, né? Eu também fui ensinada que eu não deveria pensar nessas coisas, que eu não poderia me apaixonar, nem deixar que alguém se apaixonasse por mim, não sei mais o que, não sei mais o que. Eu era, assim, aquela que negava totalmente a minha própria sexualidade em função da minha deficiência. Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu caí exatamente num dos estados mais evoluídos, né, que é a Califórnia. Fui lá para fazer um intercâmbio. Eu cheguei lá, eu vi uma outra realidade. Eu vi pessoas com deficiência, com namorado, com noivo, casando, etc., né? Eu fui fazer pesquisas também lá, que eu estava fazendo mestrado. E fui fazer minhas pesquisas de mestrado, procurando um tema interessante, e todo lugar que eu ia, nas instituições que eu visitei 70 e não sei quantas instituições, falavam muito da questão da sexualidade. Era uma coisa que estava surgindo, que eles estavam lutando muito para conseguir liberar, fazer com que as pessoas se conscientizassem. E aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a me interessar. Eu fiz desse tema o meu trabalho de mestrado. Aí eu comecei a pesquisar a questão da sexualidade. Olha, sofri a maior pressão durante o período que eu estava fazendo minha pesquisa. As pessoas me paravam, eu fiz a PUC. Eu fiz a PUC, fiz a psicologia, sou psicóloga clínica, e fiz a graduação, e depois eu fiz o mestrado, também em psicologia na PUC. Tinha gente que vinha me parar no corredor para falar: o que é isso? Onde já se viu? Onde você está com a cabeça? Você vai fazer a tese sua de sexualidade? Você vai criar problema para esses coitadinhos? Eu olhava e falava: não, eu não vou criar problema para os coitadinhos, eu vou resolver o problema deles. Todos nós somos deficientes e não somos deficientes ao mesmo tempo. Nós não somos deficientes quando nós somos capazes de fazer alguma coisa. E todos somos deficientes quando a gente tem alguma limitação.